Minha cliente me pediu uma sacolinha personalizada para o tamanho do produto que ela quer colocar dentro. Então, eu pensei, de acordo com a imagem que ela me mandou, que eu teria que fazer aqui uma caixinha no tamanho aproximadamente de 6 centímetros. Ah, Rafaela, como é que você cria o molde? Vamos lá criar esse molde junto comigo. Ó, eu pego aqui essa ferramenta de colocar aqui formas, né? E vou fazer aqui a minha base do desenho que eu quero. O tamanho da frente da sacolinha que eu quero. Então, eu vou pegar aqui na ponta, porque dá pra utilizar a régua, né? Então, eu puxo daqui até o tamanho que eu quero. Tá vendo aqui que tem a medida de altura e a largura? Então, eu quero aqui deixar ela com 6,5 centímetros de largura. Então, eu venho aqui, ó, na largura. Tá vendo ali que tá aumentando? Eu vou deixar 6,5. Não posso soltar aqui o mouse, eu tô segurando, tá? Ó, mais ou menos isso aqui. Aqui. E o comprimento eu quero em torno de 10 centímetros, né? A altura dela. Então, eu vou pra altura de em torno de 10 centímetros. E aí, coloco assim, dessa forma, 10 e aproximadamente 6,5. Pronto. Essa vai ser o tamanho da caixinha, tá? Então, eu fiz isso aqui, eu deixo sempre uma cor bem forte, pra poder eu mexer e ficar bem visível. Aqui, eu vou criar uma bordinha preta, pra poder eu mudar a cor da imagem, porque se eu faço assim, fica branco no branco, a gente não tem como ver. Então, eu venho aqui, nessa abinha aqui, ó, do lado direito, clico com o lado direito do mouse e vou fazer aqui a opção de rasterizar primeiro. Cadê? Rasterizar a camada para virar uma imagem, né? Porque antes era uma forma. E agora, com ela em imagem, eu vou lá novamente com o lado direito do mouse e vou opções de mesclagem, que é onde eu vou clicar aqui, ó, em traçado, deixando aqui um traçado de apenas 3 pixels, certo? Na cor preta. E dou ok, que é pra o molde ficar com a linhazinha fininha. Agora que ela já tá com a linha, a gente não dá pra ver muito, porque tá com um pouco zoom. Mas se a gente der um zoom aqui, você vai ver, ó. Tem uma linha pretinha aqui, tá vendo? Essa parte aqui. Mas eu vou diminuir o zoom, tá? Porque eu quero agora trocar a cor. Pra trocar a cor, eu venho aqui nessa latinha, clico nela, clico aqui onde tem as cores, aqui embaixo, ó. E vou trocar a cor para cor branca. Clico aqui na cor branca, dou OK e dou um clique aqui na minha imagem. E agora ficou branca com as bordinhas pretas do jeito que eu uso no molde. Ah, Rafaela, mas no molde ele fica transparente. Tenha calma. Primeiro a gente vai ter que criar a imagem com ele todo branco, criando as definições dos traçados que a gente quer. Depois que a gente fizer isso, é que a gente vai lá e tira a coloração da parte que a gente vai ficar fazendo as edições no molde, tá? Então, para poder fazer essa caixinha, eu preciso frente e verso desse mesmo tamanho, tá? Só que antes de fazer o verso, eu preciso da lateral da caixinha, tá? Então, a lateral da caixinha, eu vou fazer, não vou fazer ela muito larga, eu vou fazer ela com 2,5 centímetros. Então, o que é que eu faço? Eu duplico, clicando aqui nessa camada aqui, clicando pro lado direito, eu boto aqui, ó, duplicar a camada, certo? Dou OK e puxo ela aqui pro lado. Por quê? Porque assim eu tenho certeza que vai ficar do mesmo tamanho, certo? Ó, tá aqui mesmo tamanho. Só que eu só quero ela com 2,5, então eu vou vir nessa aqui e vou diminuir até ficar 2,5 centímetros. Aqui tem o valor do tamanho. Então, eu vou diminuir até 2,5. Pronto, aqui tá bom, 2,51, certo? E como é que eu faço a abinha para o outro lado? Então, eu vou ter que repetir uma mesma dessa ao final da caixinha. Por exemplo, aqui eu tô vendo vou dar um OK aqui, né? Aqui a gente já tem a parte da frente da caixinha e uma lateral da caixinha, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Tá faltando a parte de trás da caixinha para depois fazer a outra lateral. Então, vamos lá. Então, se eu preciso outro conjunto desse, eu vou selecionar os dois e duplicar eles.
certo? Do mesmo jeito que eu fiz com esse aqui, com um lado, agora eu vou fazer com os dois juntos. Clicar aqui, ó. E clicar em duplicar camadas. E aí, ele vai fazer essa duplicação. E aí, eu vou arrastar pro lado. Não vou usar o mouse, porque como eu tô com o mouse do notebook, às vezes solta uma camada da outra. Para não ter perigo de soltar e mudar o local, eu vou com ele arrastando aqui no teclado mesmo. Porque dessa forma eu tenho certeza que não vai dar errado, ó. Passei, agora eu vou voltar até juntar as emendas, ó. Pronto, agora eu juntei. Se eu der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que a imagem está, tá vendo aqui, ó, bem juntinha, tá? Ó. Tá vendo? Não tem emenda, tá? Tá juntinho. Aqui, ó. Pronto. Então, agora, eu já tenho a frente, a lateral, a coxa e a outra lateral. Só que para eu poder emendar essa caixa, eu preciso de uma abinha para fazer essa junção de todas as partes. Então, eu preciso de uma abinha ou desse lado, tanto faz. Vou fazer uma abinha desse lado aqui. Por quê? Porque aqui eu já tenho uma parte menor, vou duplicá-la novamente, certo? Eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse, duplicar a camada, certo? Puxar ela pro lado do mesmo jeito que eu puxei as outras, certo? Só que eu não quero ela com 2,5 centímetros. Como ela é só uma abinha, eu vou deixar ela com apenas 1 centímetro. Então, eu vou vir aqui e vou diminuir até chegar em 1 centímetro, ó. Pronto. Às vezes 1 centímetro ainda é até largo, mas como eu gosto de uma caixa segura, né? Porque dependendo do que você for colocar, ela precisa estar bem colada. Então, 1 centímetro aqui, ela dá certo, tá? Ó, 1 centímetro e 3. Pronto. E aqui, pra fazer os acabamentos dessa abinha, eu dou o que aqui? Pra fazer o acabamento aqui, eu vou diminuir aqui essas quinas, certo? Porque senão a aba, ela pode, sem querer, dependendo de como você corte, ela ultrapassar o tamanho da caixa. Pra não acontecer esse perigo, a gente seleciona aqui, clica em Ctrl pra vir só com esse lado aqui, ó. Eu puxando um pouquinho pra baixo, mudando o ângulo dessa lateral. Eu deixei em 20 e aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Clico no Ctrl, puxo com o mouse também até deixar 20 graus, tá vendo? 20 graus, ops, assim. Peraí, não posso mudar. Aqui retinho, né? Não pode ter diferença, 20 graus. Embora que, se sua abinha ainda não ficar retinha, essa parte da aba vai estar colada, então não tem problema, tá? Mas ela tem que estar um pouquinho pra dentro, pra que ela não, a borda dela não ultrapasse a caixa. Pronto. E agora, a gente precisa de uma abinha, a gente precisa do fundo agora da caixa. Então, qual vai ser o fundo da caixa? Vai ser essa mesma largura da lateral, tá? Tá vendo essa lateral aqui que a gente fez, que tem essa e essa? Então, a gente vai pegar essa mesma lateral e colocar no fundo. Então, vamos duplicar aqui embaixo, com o direito do mouse, duplicar a camada, certo? Depois que eu duplicar, eu clico aqui no meio, deixa eu ver, pro lado direito, e boto aqui girar 90 graus. Por quê? Porque ela vai deixar ela retinha na forma horizontal. Então, eu puxo aqui pra baixo, certo? Dou um zoomzinho, um zoom pra gente deixar ela sempre certinha. Ó. E até aqui é uma, certo? Dou ok, ó. Vamos lá. Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem. O fundo, ela tem que ser de acordo com cada aba. Então, ó, clica aqui, bota ela mais pra baixo, tá vendo aqui, ó? Agora tá reto. E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, puxar o contorno pra cá, assim, ó. Pra poder facilitar no corte. Aqui do mesmo jeito. Não posso deixar reto. Clico com o Ctrl e puxo só essa partezinha pra cá, ó.
Pronto. E lembrando que o que é importante aqui é essa altura aqui ser a mesma largura daqui, ó, da lateral, tá? Então, por que que eu faço assim? Sempre do mesmo tamanho, porque aqui eu tenho certeza que ele vai ficar bem coladinho, mesmo, porque eu vou fazer outro aqui desse outro lado. Então, ele vai ficar na mesma medida. Então, quando eu passar a cola, vai colar um sobre o outro. E isso vai dar mais sustentação pra a caixinha. Então, aqui, ó, depois que eu fiz esse, eu vou duplicar. Certo? E puxar aqui pra lateral. Por quê? Porque eu preciso de uma abinha aqui, ó. E aqui eu vou diminuir, deixando do tamanho da lateral da caixinha. Ó, vamos olhar aqui. Ó, aqui ainda tá maiorzinho, a gente vai puxar aqui pra diminuir um pouco. Pronto. Pronto, agora a gente já tem as duas abinhas. Depois que a gente tem as duas abinhas aqui do fundo, né? A gente vai... Aqui eu posso puxar um pouquinho mais pra cá, pra facilitar no corte, como eu já disse. Né, ó. Esse lado aqui também eu acho que merece um tiquinho a mais, pra não ter perigo, certo? Então, agora que eu já tenho aqui as abinhas, certo? Tem que fazer isso com os dois lados, ó. Pronto. Agora que eu já tenho as minhas duas laterais, eu vou selecionar as duas e duplicar elas pra colocar nesses outros lados aqui. Porque essas abinhas do fundo é o que vão dar sustentação à caixa, tá? Então, eu vou clicar aqui com o lado direito, duplicar camadas. E da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou arrastando até chegar aí abaixo da outra parte da caixinha. Ah, Rafael, mas eu posso fazer isso com o mouse? Pode, só que você vai ter que dar o zoom pra poder colocar no cantinho certinho depois, né? Verificar se ficou tudo certo. E assim, tem mais chance de não dar errado. E não sair do canto, tá? Então, ó, de toda forma, eu sempre dou um zoomzinho aqui, ó, pra conferir, tá? Ó, pronto. Feito isso, estamos com todas as abas do fundo da caixa, certo? Então, aqui a nossa caixinha está praticamente pronta. O que é que a gente tá faltando aqui? Fazer os dois furinhos para as alcinhas. Então, para fazer os furinhos, eu venho aqui e mudo aqui para um formato de elipse, né? O redondo. Então, seguro com o shift e faço... Eu peguei a forma quadrada, né? Fiz errado, peguei a quadrada. Então, vamos deletar aqui essa quadrada. E vamos aqui pegar a forma correta, tá? É essa aqui, elipse, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, um círculo, segurando o shift para o círculo não virar oval, tá? Eu vou fazer de 5 milímetros, tá? 0,5 centímetros. Por quê? Porque é o tamanho aproximado que o furador tem, tá? Então, na realidade, seria só um local para você marcar, para você fazer o furinho com o furador, tá? Então, ó, eu boto essa aqui. A caixinha, ela tem em média 6 centímetros, tá? Então, eu vou botar ela aqui aproximadamente no centímetro 2, tá? Então, vou duplicar essa camadinha aqui desse círculo pra colocar do outro lado, ó. Hoje dupliquei, vamos lá, não pegou. Pegou, só que tá colado. Vamos lá. Um aqui no 2, certo? O elipse eu também tenho que... Eu não vi ele porque tem que colocar a
opção aqui de mesclagem pra gente poder colocar a borda, né? O traçado. Então, vamos botar o traçado pra poder a gente ver. Por isso que ficou do ok aqui, por isso que for sem aparecer, tá? Então, vamos botar aqui o traçado, opção de mesclagem, traçado, 3 pixels, ok. Aí, agora a gente pega ela e puxa pro lado. Vou colocar aqui no outros 2 centímetros, ó. Aqui. Como é que você sabe se tá certo o tamanho? Você vai medir assim, ó. Você pega essa ferramenta aqui. Cadê? Você pega essa ferramenta aqui, certo? De seleção. Clica daqui pra cá, ó. Até onde ela vai, ó. Deixa eu ver se ela finaliza em 2, ó. Aproximadamente isso, né? Finaliza em 2. Aí, pra saber se a outra está no mesmo canto, a gente vai fazer o contrário. Daqui pra lá, ó. Ó. Ela tem que finalizar em 2. Ela tem que finalizar aqui, ó. Então, ela tem que vir mais pra direita. Ela tem que finalizar aqui, mais ou menos, ó, no meio do 10. Então, eu clico aqui nessa camadinha e puxo ela mais pra cá. Ela tem que finalizar aqui no 10. Pronto. Aproximadamente aqui. Deixa eu pegar novamente e fazer a conferência. Ó, um pouquinho pro lado direito agora, voltando. Clico aqui. 1, 2, 3. Foram 3, certo? Pronto. Então, agora elas estão no lugar certo. Então, agora eu seleciono as duas partes dessa camada da elipse, certo? Clicando aqui pelas camadinhas aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem essa camada aqui. Aqui, ó, nessa parte, certo? Selecionei os dois, duplico, clico com o lado direito, duplico a camada, cadê? Camada, duplica a camada, ok? E agora, a gente vai levar isso pra outra página. Ah, Fama, eu poderia ter feito isso antes, pra quando eu duplicasse já fosse? Poderia. Eu gosto de ir fazendo por último, mas você pode fazer em qualquer sequência, tá? Tô ensinando porque isso é uma base de uma criação de um molde. Então, aqui, ó, do mesmo modo, eu venho aqui e centralizo, tá? Lembrando que eu já arrastei pra ficar na mesma altura, pra não ter perigo de sair do local, tá? Então, pronto. Vamos fazer a conferência? Pega aqui, ó, a seleção, clica daqui até o final da caixa, ó, 92, 1.92, e aqui, ó, provavelmente tá 1.98, tá? Então, aquele ali tá certo. Vamos medir esse aqui pra saber se tá com 1,92 ou 1,98. 1,92 também, ó. Então, esse aqui também tem que vir mais pro lado. Então, pra não ter perigo de dar errado, eu seleciono esse e esse. Esse aqui, ó. E venho com os dois mais pra direita. Pronto. Agora, eu acho que já tá o suficiente. O importante é que esse lado esteja igual com esse, pra poder, quando colocar a fitinha, não dar errado, tá? Mas eu vou conferir mais uma vez, saber com quanto ficou. 2 e 3, 2 e 3, tá? Então, vamos pegar aqui de novo. Deixa eu tirar essa seleção aqui. Aí, eu vou clicar aqui nesse aqui, selecionar nesse. Nesse. E nesse. Deixa eu ver se é esse. É.
esse aqui, ó. Tô mexendo aqui nas abinhas pra... Pronto. Voltei 3. Vamos medir agora novamente. Acho que eu voltei muito. Olha, um trisquinho a mais. Um trisquinho a mais. Tá vendo aqui a diferença? Dá um zoom aqui que fica melhor. Ó. Essa eu vou botar pro lado só apenas uma vez. Essa. Trocar aqui a ferramenta pela da seleção. Essa e essa. Duas vezes. Pronto. Vamos agora medir. Pronto, 2. E aqui desse outro lado. 98. Mesma coisa. 2 também. Ó. Mais uma vez fazendo a conferência daqui pra lá. Aqui ele veio mais pro lado. Vamos ver aqui esse outro lado, se ele também tá... Ou se eu mexi só no outro sem querer. Eu mexi no outro. Então, vamos selecionar o outro e botar esse mesmo tamanho. Botar mais pra lá. Tá? Pronto. Vamos ver se tá com o mesmo tamanho. Pronto, agora tá. 2 centímetros. Aqui, vamos fazer aqui. Aqui eu vou botar ops. Pro lado. Pronto. Caixinha toda pronta, né? Tá aqui toda prontinha. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas as partes, certo? E vou anexar elas de forma que elas não se soltem mais. Para a função de trânsito neste momento. Alex é doida. Eu vou clicar aqui na abinha para dar a opção de mesclar as camadas, certo? Então, vamos mesclar todas as camadas para não se soltarem mais. Pronto, então agora a gente tem uma imagem só, ó, certo? Então, só cabe um por página, se fosse dessa forma. Vou virar ele na horizontal, 90 graus, né? Pra ver se caberia aqui dessa forma. Cabe, então cabe 2 por página, ó. Quando a gente finaliza isso, é que a gente vai saber quantas cabem, né, por página. Então, aqui, aí eu vou duplicar, ok, clicar aqui, vou duplicar a camada e colocar o outro aqui. Eu, como para criação de artes, eu não gosto de trabalhar com ela na horizontal, na vertical, então... ou na horizontal, então eu vou girar aqui essa imagem, tá? Em 90 graus, anti-horário, para ela ficar de frente. Pronto, porque quando eu for trabalhar, a gente vai trabalhar assim, certo? Criando a arte. Então, nesse molde, tá quase pronto. Aqui, só que agora a gente vai ter que liberar o fundo do molde. Vamos aqui a gente salvar como uma imagem normal, tá? Em JPEG, tá? Vamos botar aqui... Eu vou salvar primeiro aqui em Photoshop mesmo, que é cadê? Criação sacola menor.
botar assim, porque depois eu renomeio e salvo. Vou salvar aqui, ó, arquivo, salvar como, aí vou botar aqui, JPEG e salvo, certo? Pronto. Agora, depois que eu der OK aqui, ó, vou dar OK aqui, cola do OK, e tô com ela salva. Então, o que é que eu faço? Agora, eu fecho esse aqui, que eu tava mexendo, tá? E vou abrir a imagem que a gente criou. Abrir. Criação sacola menor, que foi esse nome que eu dei. Vamos abrir aqui. E agora, com o arquivo aberto, a gente vai agora apagar o fundo, criando o molde. Ó, qual é a imagem que a gente precisa que o fundo esteja transparente? A gente precisa dessa parte aqui, para ser a parte de trás, dessa parte aqui, que é a lateral, que dá pra gente customizar a lateral também, a parte da frente e a outra lateral. Aqui as abinhas, às vezes, a gente deixa tudo branco, porque economiza tinta, tá? Então, vai ficar assim, dessa forma. Então, como eu botei 2 por página, vou fazer isso também aqui nessa parte de baixo. Apago o fundo dessa. Ah, Rafaela, mas como é que você tá apagando? Você não disse. Tô aqui na borracha mágica, que só basta um clique e ele tira o fundo por completo. Então, dou um clique aqui em cada parte dessa, e aí já tá com o molde pronto. Agora, é só salvar como molde, que no caso a gente tem que salvar como PNG. Salvar como, e a gente coloca aqui o arquivo em formato PNG, que é para o fundo continuar branco, ou continuar transparente. Então, agora aqui eu vou botar a descrição. Molde, sacola, 6, né, por 10, aproximadamente. 6 por 10 por 2,5. Aí eu boto 25, né? Só que não é 25, é 2,5. Porque não dá pra gente usar o ponto, porque o ponto finaliza a descrição. Então, eu vou salvar assim. E aí eu já tenho meu molde. Aqui eu coloco aqui nenhuma compactação e dou OK. E aí meu molde tá pronto. Aqui tava em JPEG, tá vendo? Aqui tem JPEG. Mas aí, depois que ele salvar 100%, ele já vai virar um PNG. Eu fecho isso aqui, certo? Que é a JPEG. E abro lá o meu arquivo do molde. Então, eu vou lá e boto molde. Cadê? Molde. Vai dar o nome sacola. Aqui tem outros moldes, né? Molde, cadê? Sacola, 6, tá vendo aqui, ó? 6 por 10 por 2,5. E você vê aqui, quando a gente passa em cima, quando tá em PNG, o que é transparente já fica transparente, ó. Ah, tá vendo que mudou? Então, eu clico aqui, quando eu abrir, já vai estar o meu arquivozinho com a parte de edição transparente. E aqui é só fazer sua arte normalmente, colocando fundo, colocando tudo, slogan e tudo que você for usar aqui, se é de tema, se é de empresa. Então, é só montar.